nasci acorrentada. Sofrimento, dor, medo, angústia foram os presentes que recebi ao nascer na senzala. Roubaram minha infância, me marcaram com dor, com abuso, com silêncio, mas não apagaram meu amor, nem minha esperança. Passei fome, sangrei, me fizeram acreditar que eu era nada. Vi meu pai morrer por tentar me defender. E naquele dia, eu morri também. Mas então, ele apareceu. Bernardo. A noite caiu. O medo veio. Mas a coragem correu na frente. A gente fugiu, correndo, sangrando, vivos. Eles tentaram apagar minha história. Mas agora, vocês vão saber quem é Maria. E o que eu fiz para vencer a dor e quebrar as correntes. O nome é Maria. E se você acha que sua vida foi difícil, espere até ouvir a minha. Eu nasci no inferno, numa senzala escura, úmida, que cheirava a morte. O primeiro som que eu ouvi não foi um choro de boas-vindas. Foi o estalo seco de um chicote rasgando o ar. Minha mãe me pariu em silêncio. Não por escolha, por medo. Porque gritar significava apanhar. E apanhar podia ser a morte. Eu nasci já sabendo que não era dona de mim. Dos meus sonhos, eram do senhor da fazenda. Do meu corpo, era dos outros. Do meu coração, era proibido. Cresci comendo restos, disputando casca de batata com outros escravos. Minha barriga se acostumou ao vazio. Meus olhos, a escuridão. Mas a pior fome não era a do estômago, era da alma. Fome de dignidade, de carinho, de amor, que não viesse com dor. Com 6 anos, levei meu primeiro açoite. Derrubei uma tigela de mingau. O chicote rasgou minhas costas como faca quente. Mas o que mais doeu foi ver minha mãe abaixar os olhos. Não de vergonha, mas de impotência. De saber que não podia me proteger. Foi nesse dia que eu entendi. Nós não éramos permitidos de amar. Mas mesmo assim, mesmo ali, naquele inferno, eu guardava um segredo. Um segredo que eles nunca conseguiram tirar de mim. Quando eu fiz 14 anos, meu corpo começou a mudar. Deixei de ser menina e comecei a virar mulher. E foi aí que entendi o medo no olhar da minha mãe. Porque menina escrava era invisível, mas mulher escrava era vista demais. Ela começou a me sujar de propósito. Passava terra no meu rosto, desgrenhava meu cabelo, me fazia parecer doente. Mãe, por que está fazendo isso comigo? Perguntei. Ela me olhou com os olhos cheios d'água e disse: sua beleza aqui é sua inimiga. Eu não entendia, até sentir os olhares. O feitor João me olhava diferente. Os olhos dele desciam pelo meu corpo como cobra rastejando. O senhor da fazenda parava de falar quando eu passava.
Os filhos dele riam e cochichavam. A negrinha tá ficando boa. Alguém precisa ensinar umas coisas para ela. Eu não entendia tudo que diziam, mas meu corpo arrepiava de medo. Minha mãe começou a me esconder, atrás de panos, atrás da senzala, atrás dela mesma. Fica quieta, Maria. Não olha, não fala, não respira alto. Mas esconder não era o suficiente. Um domingo à tarde, estava lavando roupa sozinha. O filho mais velho do senhor apareceu. Tinha olhos azuis como gelo e um sorriso que me dava calafrio. Você tá ficando bonitinha, Maria. Ele encostou no meu rosto. Meu corpo congelou. Eu não conseguia respirar. Não precisa ter medo, ele sussurrou. Eu vou ser gentil. Não, eu gritei. Empurrei ele com toda a força e corri. Corri como nunca tinha corrido. Mas sabia que correr uma vez não significava estar segura. Quando contei para minha mãe, ela caiu no chão, aos prantos. Eu sabia que esse dia ia chegar e eu não posso te proteger. Meu pai chegou da lavoura, me abraçou com força, mas a voz dele quebrou. Se eu bater nesse homem, eles me matam. E aí você vai ficar sozinha, Maria. Naquela noite, eu vi meu pai chorar. O homem mais forte que eu conhecia, chorar como criança. Você consegue me perdoar, minha filha? Consegue perdoar um pai que não pode proteger você? E eu só conseguia pensar numa coisa. Como pode um homem amar tanto e mesmo assim não poder fazer nada? Nos dias que seguiram, eu já não era mais a mesma. O medo grudou em mim como sombra. Eu andava curvada, silenciosa, sumida. Minha mãe me ensinou as regras da sobrevivência. Nunca olhe nos olhos dos brancos. Nunca sorria. Nunca demonstre alegria. Se te tocarem, não grite. Reze. Espere passar. E se eu engravidar, mãe? Ela ficou em silêncio e depois disse: aí você vai parir outro escravo e criar ele para o mesmo destino. 3 semanas depois, o pior aconteceu. O senhorzinho voltou. Trouxe 2 amigos da cidade. Essa é a negrinha que eu falei, ele disse. Bonita, né? Tentei correr, mas eles me cercaram. Tentei gritar, mas me calaram com a mão. O que aconteceu depois, eu não quero lembrar. Quando terminou, eu estava no chão. Roupas rasgadas, sangue, dor. Meu pai me encontrou assim. E algo dentro dele quebrou. Ele correu até os agressores. Ela é minha filha! Ele gritou. Vocês são monstros! E bateu. Bateu com ódio de uma vida inteira. O preço foi o tronco, na frente de todos.
50 chicotadas, uma a uma. Minha mãe e eu, forçadas a assistir. Cada golpe, um grito. Não de dor do corpo, mas da alma. "Perdão, minha filha!" ele gritou até apagar. Ficou pendurado como boneco de pano. Eu quis correr até ele. Quis gritar, quis morrer junto, mas não pude. Ficar em silêncio era a única forma de sobreviver. Naquela noite, cuidando das feridas dele, ele me olhou com olhos cheios de lágrimas. "Maria, eu falhei com você." "Não, pai, você tentou." Tentar não basta quando se ama alguém de verdade. E ali, o que eu senti foi mais do que dor. Foi uma pergunta que nunca mais saiu de mim. Como continuar viva quando amar é um crime? A dor virou minha sombra, mas dentro de mim, viva, ainda havia algo que eles não conseguiam matar. Um segredo, uma centelha, uma fé muda de que um dia as correntes cairiam. E foi quando ele chegou, Bernardo. Veio de outra fazenda, machucado, cicatrizes no corpo e luz nos olhos. Quando me olhou pela primeira vez, meu coração esqueceu de bater. Ele sorriu, um sorriso pequeno, mas que dizia: "Você ainda é humana." Naquela noite, na senzala, ele sentou perto de mim. "Qual o seu nome?" ele perguntou baixinho. "Maria." Ele repetiu meu nome como se fosse ouro. "Maria, você é especial." Eu ri de nervoso, de medo, de não saber o que era ser especial. Mas meu coração já sabia. A gente começou a se encontrar escondido. Falávamos baixinho, em sombras. Ele me contava histórias de quilombos, de negros livres. Eu dizia que era mentira. Ele jurava que era verdade. "Vamos fugir, Maria. Vamos ser livres." Eu tremia só de ouvir. "Eles matam quem tenta." Eu prefiro morrer tentando do que viver acorrentado. Nos beijamos atrás do celeiro. Meu primeiro beijo, doce, com gosto de liberdade. Mas o amor entre escravos era crime. E quando o feitor João nos viu juntos, o inferno recomeçou. "Vocês acham que podem brincar de marido e mulher aqui?" ele disse. "O Senhor vai separar vocês ou matar." Corri até Bernardo, contei o que aconteceu. Ele respirou fundo e disse: "Chegou a hora, Maria. Vamos fugir, hoje à noite." Eu tremi inteira. "Se nos pegarem, é o fim. Se ficarmos, já é o fim." E ali decidimos fugir, mesmo sabendo que o destino podia ser a morte. Mas o que aconteceu depois, ninguém poderia imaginar. Eram 2 da manhã
quando Bernardo me acordou, sussurrando: "Agora, Maria, é agora ou nunca." Minhas mãos tremiam. O coração parecia um tambor dentro do peito. Peguei o lenço da minha mãe, um pedaço de pão duro e o pouco de coragem que ainda me restava. Saímos como sombras, pisando leve, sem fazer barulho. A noite estava escura, sem lua, como se o céu soubesse que aquilo era perigoso demais. Andamos pela mata. Bernardo me puxava pela mão. "Não para, Maria, mesmo cansada, continua." A mata arranhava minha pele. Espinhos cortavam meus pés. Mas a esperança me empurrava para frente. Quando o dia começou a nascer, a gente ouviu os latidos, cães vindo atrás da gente. "Eles descobriram", Bernardo disse. "Corre, Maria, corre como nunca correu na vida." Corremos, com o coração na boca, com o medo nos calcanhares. Chegamos ao rio. Ele estava cheio, bravo, uma serpente de água querendo engolir tudo. "Eu não sei nadar, Bernardo." "Eu também não", ele respondeu, "mas é nossa única chance." Do outro lado era a liberdade. Os cães se aproximavam, homens gritavam, cavalos relinchavam. Bernardo segurou meu rosto. "Se eu não conseguir, você continua." "Não, se for para morrer, vamos juntos." Ele me beijou. Um beijo desesperado, de amor, de coragem, de adeus. Entramos no rio de mãos dadas. A água era gelo, a correnteza um monstro. Bernardo nadava com uma mão, com a outra me segurava. "Não me solta." "Nunca." A água me puxava para baixo. Eu bebia a água, me debatia, sentia que ia afundar. Mas então ele achou um tronco grande. "Segura aqui, Maria, segura!" Agarrei o tronco com força. Bernardo nadava, empurrava, lutava contra o rio. E a gente conseguiu. Caímos na outra margem, exaustos, tremendo, mas vivos. Do outro lado, os homens pararam. Não me atravessaram. Não valíamos tanto assim. E naquele instante, pela primeira vez na vida, eu era livre, dona do meu corpo, do meu amor, da minha história. Os primeiros dias de liberdade foram diferentes. Podíamos acordar sem medo, falar alto, rir. Mas o medo não nos largava. Cada barulho estranho, cada sombra na mata nos fazia pular. Bernardo caçava para a gente. Eu procurava frutas e raízes. Dormíamos abraçados, protegendo um ao outro. "Você se arrepende?" ele perguntou uma noite. "De ter fugido?" Eu respondi, firme, "Nunca." "Se arrepende de mim?" Olhei nos olhos dele.
aqueles olhos que mudaram minha vida. Bernardo, se eu pudesse escolher 1000 vezes, escolheria você em todas. Encontramos um casebre velho, quase caindo, mas para nós, um palácio. Ali, pela primeira vez, meu corpo era meu prazer, meu, minha escolha, minha. Naquela noite, eu não fugi, eu cheguei até ele, cheguei até mim. Mas havia um segredo que me consumia por dentro. Minha irmã, Luísa, eu a deixei para trás. Todas as noites eu me perguntava: será que ela está viva? Será que ela está bem? Bernardo percebeu minha dor. Maria, você está carregando um peso, ele disse. Pode dividir comigo. Chorei, contando sobre Luísa. Eu sou covarde, eu disse. Salvei a mim mesma e deixei minha irmã. Bernardo me abraçou forte. Você não é covarde. Você é corajosa. E sabe o que pessoas corajosas fazem? Elas voltam para buscar quem ficou para trás. Meu coração disparou. Voltar era loucura, era morte certa. Você tá louco, Bernardo. Talvez. Mas sua irmã está sofrendo agora, e nós sabemos o que é isso. E assim, começamos a planejar a missão mais perigosa de nossas vidas. Mas você não vai acreditar no que aconteceu quando voltamos. Esperamos a noite da festa de São João. A fazenda estaria distraída, com música, bebida e descuido. Volta para mim, Bernardo sussurrou. Sempre eu prometi. Entrei na fazenda como um fantasma. Tudo estava igual. A casa grande iluminada, a senzala escura e o cheiro de sofrimento ainda no ar. Quando entrei na senzala, meu coração quase parou. Luísa estava lá, magricela, triste, mas viva. Maria, ela sussurrou, sem acreditar. Sou eu, minha irmã. Abracei como quem abraça o próprio coração. Você voltou? Vim te buscar. Você quer vir comigo? Ela chorou, me abraçou forte e disse: sempre quis. Mas então ouvimos passos. O feitor João, aquele olhar nojento, aquele sorriso de veneno. Ora, ora, ele disse, olha só quem voltou. Corram! Eu gritei. A fazenda acordou num instante. Homens saíram da casa grande, cães começaram a latir, cavalos foram selados. Corríamos como loucas, mas agora éramos 3, e Luísa
estava fraca demais. Corremos pela mata como sombras. A respiração doía, os pés sangravam, mas não podíamos parar. Foram 3 dias assim, 3 dias de suor, de fome, de medo. Então, quando nossas forças já estavam acabando, vimos um lugar simples, cheio de gente, negros como nós, mas com algo diferente no olhar. Paz. Vocês são fugitivos? Perguntou um homem forte, de cabelos brancos e olhar bondoso. Somos. Bernardo respondeu, firme. Então, são bem-vindos. Todos aqui foram escravos um dia. Hoje, somos irmãos. Eu chorei, mas era um choro diferente. Era choro de alívio, de reencontro, de finalmente estar em casa. Ali, naquele quilombo, nós começamos de novo. Tivemos nossa primeira filha, Francisca. Quando a segurei nos braços, eu chorei como nunca tinha chorado. Ela era livre, livre desde o nascimento. Depois vieram João, Isabel, Miguel e Rosa. 5 filhos, 5 vidas livres, 5 razões para continuar lutando. Bernardo se tornou líder, organizava resgates, planejava fugas. Eu virei parteira. Ajudava outras mulheres a darem à luz filhos que não nasceriam para obedecer ordens, mas para sonhar. Salvamos mais de 300 pessoas, cada uma com sua dor, mas também com esperança. E quando os cabelos de Bernardo ficaram brancos, ele ainda me olhava como no primeiro dia. Você se arrepende? Ele me perguntou certa noite. Se eu tivesse 1000 vidas, respondi, sorrindo com lágrimas, eu escolheria você em todas elas. Quando ele partiu, foi nos meus braços, com um sorriso no rosto, livre, amado e eterno. Continuei ao longo dos anos, vi nossos filhos crescerem, vi netos e bisnetos brincando livres no campo, vi a escravidão ser abolida, porque escolhi o amor, porque escolhi lutar. A história que está ouvindo agora, se você chegou até aqui, é porque a nossa história sobreviveu. Se nós conseguimos lutar e vencer, você também consegue. Porque o amor sempre vence. Hoje, aos 85 anos, ainda sinto o cheiro da terra molhada do quilombo. Ainda ouço as risadas dos meus filhos ecoando pelos caminhos. Ainda sinto a mão de Bernardo na minha, mesmo que ele já não esteja mais aqui. Vocês querem saber como é carregar uma história como a minha? Como é acordar todos os dias sabendo que vivi o impossível? É pesado, mas é também a maior bênção que alguém pode ter. Tem coisas que eu nunca contei para ninguém. Nem para os meus filhos,
nem para mim mesma, até agora. Quando fugi com o Bernardo, eu estava com tanto medo que molhei as calças 3 vezes no primeiro dia. Não era só medo dos capitães do mato. Era medo de estar sonhando. Medo de acordar e descobrir que nada daquilo era real. Bernardo, eu disse no segundo dia, e se isso for tudo um sonho? E se eu acordar amanhã na senzala? Ele parou de andar, segurou meu rosto e me beijou. E foi então que eu soube. Mesmo que fosse um sonho, eu preferia morrer sonhando do que viver acordada sem ele. Quando chegamos ao quilombo, eu estava suja, cansada, com fome. Meu vestido rasgado, meus pés sangrando, meu cabelo cheio de galhos. Mas sabem o que eu fiz quando pisei naquela terra livre? Eu dancei. Dancei sozinha sobre as estrelas, enquanto Bernardo me olhava sorrindo. Dancei até meus pés doerem mais ainda. Dancei porque finalmente podia. Dancei porque era livre. Você está maluca, Maria? Uma mulher do quilombo me perguntou. Sim, eu respondi ainda dançando. Maluca de alegria, maluca de liberdade, maluca de amor. Nem tudo foram flores no quilombo. Houve dias difíceis, muito difíceis. Lembro do dia em que uma expedição de capitães do mato quase nos encontrou. Tivemos que nos esconder nas cavernas por 3 dias, sem comida, sem água, com medo de fazer qualquer barulho. Francisca era bebê ainda. Ela chorava de fome e eu não podia amamentá-la porque eu mesma estava fraca demais. Bernardo, eu sussurrei, talvez tenha sido um erro. Talvez devêssemos ter ficado na fazenda. Pelo menos lá tínhamos comida. Ele me olhou com uma tristeza que nunca esqueci. Maria, você preferiria que nossa filha fosse escrava, bem alimentada ou livre, com fome? Livre, eu respondi, sem hesitar. Sempre livre. Então não foi um erro. Nunca foi um erro. No quilombo, conheci mulheres que me ensinaram o que é verdadeira coragem. Conheci Benedita, que fugiu grávida de gêmeos e deu à luz sozinha na mata. Conheci Joaquina, que perdeu 3 filhos, vendidos pelo Senhor, e ainda encontrava forças para cuidar das crianças órfãs do quilombo. Conheci Antônia, que foi estuprada pelo Senhor tantas vezes que perdeu a conta, mas ainda acreditava no amor. Maria, Antônia me disse uma noite, você tem sorte de ter encontrado um homem bom. Sorte? Eu perguntei. Não, Antônia. Não foi sorte. Foi escolha. Bernardo escolheu me amar. Eu escolhi confiar nele. Nós escolhemos lutar juntos. Mas nem todos os homens são como Bernardo. Não. Mas isso não significa que você não merece amor. Significa que você merece escolher quem vai amar você. Ainda hoje, quando fecho os olhos, é como se tudo tivesse acontecido ontem. O toque da mão de Bernardo,
o riso leve de Francisca correndo pela terra vermelha, o cheiro do feijão feito no fogão a lenha, com lenha roubada da mata. Tá tudo aqui, dentro de mim. Às vezes penso, como é que meu coração ainda aguenta bater, carregando tanta história, tanta dor e tanto amor? Outro dia, meu bisneto Miguel sentou ao meu lado. Ele ficou me olhando, calado. Vovó Maria, ele disse, como a senhora teve coragem de fazer tudo isso? Eu sorri fraco. Segurei a mãozinha dele e disse, coragem, meu filho, a gente não nasce com ela, não. A gente escolhe. Mesmo com medo, mesmo com fome, mesmo tremendo, a gente escolhe continuar. A gente escolhe amar. Ele me abraçou forte e eu chorei baixinho, porque sei que quando eu me for, é ele que vai contar nossa história. É ele que vai dizer para o mundo que duas pessoas, duas almas que o mundo tentou apagar, se amaram tanto que viraram eternas. Fui reunindo os netos, os bisnetos, os filhos dos filhos. Todo mundo sentado ao redor da fogueira. Olhos atentos, corações abertos. Eu sou Maria, e essa é a história de como o amor venceu o impossível. Contei do tronco, da fuga, do quilombo, dos partos, das danças, da coragem de Bernardo. Contei tudo. Eles choraram, riram, me abraçaram forte. No fim, Pedro me disse, vovó, sua história não é só sua, é nossa. Sorri com os olhos marejados. Então nunca deixem morrer, porque enquanto ela viver, ela nos guia, ela nos protege, ela nos liberta. E ali, sobre o céu estrelado, rodeada por tudo que plantei com amor, eu entendi. Eu sou ponte, sou raiz, sou memória viva. Hoje, muitos anos depois, ainda me sento nessa cadeira de madeira, onde vi Bernardo sorrir pela última vez. E quando o vento passa entre as folhas, escuto ele rindo, baixinho, como se dissesse, você conseguiu, Maria. E eu consegui mesmo. Contei a minha história para meus filhos, para meus netos, e agora conto para vocês. Porque quem vive o que eu vivi não pode guardar tudo só para si. As lembranças ainda moram aqui comigo. A senzala, a fuga, o beijo na mata, o nascimento de Francisca, o choro de João, as mãos de Bernardo nas minhas, as danças, as dores, os partos, os medos. Eu lembro de tudo. E mesmo com o corpo cansado, minha voz ainda tem força. Porque minha história precisa continuar viva, enquanto houver o bem disposto a ouvir. Eu não morri. Eu não fui embora. Eu estou aqui, na risada dos meus bisnetos, no cheiro do feijão no fogão a lenha, nos olhos de quem me pergunta, vovó Maria, tudo isso é verdade mesmo? E eu sorrio, porque sim, é tudo verdade. E é só o começo. Espero que minha história possa ajudar você a dar mais valor à sua vida.
Pois por mais que seja difícil sempre, tem gente que passou algo pior e mais triste, mas não desistiu. Essa parte eu não ia contar, porque é muito difícil para mim. Meu coração chega a apertar, dá uma falta de ar, um gelo no peito, só de lembrar. Foi no dia em que meu pai tentou me defender. Os capatazes me pegaram sozinha, rasgaram minha roupa, me usaram, me jogaram no chão como se eu fosse bicho. Meu pai ficou sabendo. Ele veio correndo, com os olhos cheios de sangue e alma em chamas. Partiu para cima deles com as mãos nuas, gritando feito leão. Conseguiu derrubar 2, mas aí veio o feitor e mandou amarrar ele no tronco. Eu implorei, gritei, me arrastei de joelhos, mas ninguém escutou. Amarraram ele com cordas grossas e começaram a chicotear. 1, 2, 3. Foram mais de 58. Minha mãe se jogou no chão. Se agarrava às minhas pernas e dizia: "Não olha, Maria, não olha!" Mas eu olhei. Eu vi cada golpe. Vi o sangue no chão. Vi meu pai me encarando, sem gritar, sem chorar, só olhando. Como se dissesse: "Eu faria tudo de novo por você." No dia seguinte, ele não acordou. E minha mãe não aguentou a dor. Ficou muda, parou de comer. Dias depois, partiu também. Ali foi quando meu coração morreu pela primeira vez. Mas a dor ficou. Mas, graças a Deus, Bernardo apareceu como luz em noite escura. Pegou meu coração em pedaços e foi colando com carinho, com presença, com um silêncio cheio de amor. Ele me ensinou que mesmo na escuridão sempre pode nascer esperança. E eu, que já não acreditava mais em nada, voltei a sentir o peito bater de novo, não com alegria, mas com fé. Bernardo foi meu milagre, o abraço que segurou minha alma quando ela quase fugiu do mundo. Opa, opa! Uai, já ia esquecendo de falar uma coisa para vocês, meus queridos. Sabe, meu filho, minha filha, quando eu era jovem, nunca imaginei que um dia alguém fosse ouvir minha história. Eu achava que o mundo ia me esquecer. Mas veja só, você está aqui, ouvindo cada palavra, sentindo cada dor, vivendo cada lembrança comigo. Isso é milagre. Mas agora, minha história já foi contada. Agora é a sua que precisa começar. Você que está aí me ouvindo, você carrega algo precioso dentro do peito, algo que ninguém pode tirar de você. Nem o tempo, nem o medo, nem a dor. Você carrega o poder de escolher amar, de escolher lutar, de levantar mesmo depois de cair. Eu nasci sem direito nenhum, mas escolhi o amor, escolhi a liberdade, escolhi a esperança. E você? O que vai escolher?
porque a corrente mais forte não é a que prende o corpo, é a que prende a mente. E se você quebrar essas correntes, ninguém nunca mais te acorrenta. Então vá, sonhe alto, ame com coragem, lute com ternura. E se um dia duvidar da sua força, lembre de mim, de Maria, da escrava que virou livre, da mulher que acreditou no impossível e venceu. Agora é com você. Agora sim. Tchau. Um beijo.